Eu sou Jéssica, sou psicóloga especialista em neuropsicologia e nesse programa eu ensino você, psicólogo, a ter evolução com seu paciente através da avaliação neuropsicológica. Bom, assim, eu sou especialista em neuropsicologia, atualmente eu atuo em psicoterapia e também faço avaliação neuropsicológica infantil. E assim, muitos psicólogos me perguntam como que eu tenho evolução com pacientes do TDAH, então por isso que eu resolvi hoje fazer esse tema. Então assim, psicólogo, você sabe porque o seu paciente com TDAH não tem evolução que você deseja, não da forma que você deseja? Bom, tem psicólogos que me perguntam, Jéssica, como que eu faço? O que eu faço para tratar uma criança com TDAH? O que eu posso fazer para tratar um TDAH, por exemplo? Bom, a minha resposta sempre é a mesma, ela sempre é a mesma. Essa criança tem uma avaliação? Pensando num TDAH, uma criança com TDAH, ela tem uma avaliação neuropsicológica? Então, muitos psicólogos não sabem se tem ou não, às vezes nem sabem interpretar esse laudo e nem sabem o que é, às vezes, uma avaliação neuropsicológica. Então, se chega uma criança para você com TDAH, com o laudo ou quer que seja, ele tem uma avaliação neuropsicológica? A minha resposta sempre é a mesma. Como eu vou tratar uma criança com TDAH? A partir da avaliação. E sabe por que eu vou tratar só a partir da avaliação? Bom, por quê? Porque não são todas as crianças que têm, ou pessoas que têm TDAH, que têm os mesmos sintomas, né? E assim, o que tem de errado não avaliar uma criança com TDAH? Bom, a gente pensa que o TDAH é um transtorno e nesse transtorno a gente tem vários sintomas para a gente fechar, né? O diagnóstico disso. A gente tem desatenção, desorientação, então desorganização, visoespacial, desorganização de questões físicas, né? Ambientais, impulsividade, hiperatividade, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de memória, então dificuldade de lembrar as coisas, deixar as coisas jogadas, isso tudo são sintomas de TDAH, né? Então eles são vários, né? E isso é pensar no TDAH, isso uma criança com TDAH tem, mas a partir da avaliação eu vou saber aonde está. E assim, você que é psicólogo aqui, você acha que todas as pessoas com TDAH têm esses sintomas que eu falei de desorganização, desatenção, impulsividade, hiperatividade, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de memória? Não tem. Todas as pessoas não têm esses sintomas, não têm os mesmos sintomas, né, que os outros. Assim, a gente precisa entender por que as pessoas com TDAH têm sintomas diferentes, né? Então, porque eles têm vivências diferentes, a vida deles é diferente, a família deles é diferente, a forma de ensino é diferente, a gente pega pessoas de cidades, países, estado diferente, então a educação a gente tem um padrão, mas a forma que ele ensina, a forma que ele vive, as questões emocionais familiares também afeta também no transtorno. Ele não vai causar transtorno, porque se a gente pensa no TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem que ter prejuízo no desenvolvimento. Então, não é uma criança desatenta que é um TDAH, entende? Mas vamos pensar que esse paciente chegou até você já com um laudo na mão, ele já chegou com alguma coisa, um laudo ou qualquer diagnóstico, né, de outro profissional. E aí a gente vai pensar, se esse paciente tem uma avaliação, você precisa saber interpretar. Mas se ele não tem avaliação, você precisa avaliar, porque são vários sintomas que a gente sabe que, né, que o DSM tem para a gente fechar um diagnóstico e não são todos os sintomas que todas as crianças têm. A gente pensa que um TDAH, então é desatenção. Não, não é só isso. Sim, pode ter, né, desatenção, precisa ter para fechar um diagnóstico, mas não é só ter desatenção, porque todo mundo em algum momento da vida tem desatenção, sabe? E aí, assim, entender qual é o nível. Essa criança tem um diagnóstico de TDAH, qual é o nível de atenção,
de memória, de funções executivas, se tem atraso, se o QI está abaixo da média. A gente precisa entender isso e a gente entende isso como? Através da avaliação. A avaliação neuropsicológica, eu vou entender todas essas funções, né? Para quem não sabe o que é avaliação a gente vai entender todas as funções cognitivas e entender se essa criança está dentro do que é esperado. E o que é ser dentro do que é esperado? Se ela está dentro dos marcos do desenvolvimento. Atenção, memória, questões de aprendizagem. Então, isso é uma avaliação. Eu vou entender se essa pessoa, se essa criança, pensando da criança, né, da avaliação infantil, ela está dentro do que é esperado para a idade dela em funções cognitivas. Se existe algum prejuízo de personalidade, se existe algum prejuízo comportamental. E quando eu falo prejuízo de personalidade, é alguma dificuldade emocional que também pode estar afetando esse paciente. Isso tudo a gente olha na avaliação. E a gente sabe super que um TDAH, ele tem essa dificuldade emocional, mas qualquer outra criança pode ter. Então, se eu pego uma criança com TDAH e não avaliei ela, e eu estou tratando algo, eu posso estar tratando algo que ela não tem. Eu posso estar tratando uma desorganização, uma impulsividade, sendo que ela não tem, porque a gente sabe que tem TDAH que não tem hiperatividade, tem impulsividade. Não é aquele TDAH que é quieto, que só não consegue acompanhar, é desorganizado. Mas são todos os TDAHs que têm isso? Não, né? Eu tenho alguns, né? Tem aquele que não senta, eu tenho aquele que senta, eu tenho aquele que não consegue acompanhar, eu já tenho TDAH com diagnóstico, mas que acompanha, tem notas boas na escola, tem aqueles que não tiram notas boas. Então, isso é de cada um. E isso são vivências diferentes que todo profissional tem, toda pessoa tem. E você, enquanto psicólogo, você precisa estar olhando isso para ele e falando, olha, eu preciso ter um olhar diferente. Isso que é importante. E como é esse olhar diferente? Avaliação. O olhar diferente é entender que a criança com TDAH não é igual a outra com TDAH com a mesma idade, sabe? E é através da avaliação. Então, quando alguém me pergunta, Jéssica, como eu trato uma criança com TDAH? A partir da avaliação. Então, eu não consigo dizer se o seu paciente com TDAH vai ser igual ao meu paciente com TDAH, né? E aí, quando eu falo isso, a pessoa pode falar, mas como você não sabe? Eu não sei, porque o seu é diferente do meu e a partir da avaliação eu vou ter esse olhar, entende? Então, assim, a primeira coisa que eu falo para você que é psicólogo, que tá aqui, olha o seu paciente, observa, faz uma avaliação, entende onde está o prejuízo, a partir disso você vai tratar. Você vai tratar o prejuízo, né? E isso a gente faz com os testes, né? Porque assim, o DSM exige que tenha os sintomas, mas como que eu vou saber se é um TDAH? Com os testes psicológicos e neuropsicológicos e o raciocínio clínico, né? Não é só a partir de um teste, que eu fiz um teste de atenção, tem TDAH. São vários testes e aí a gente faz o raciocínio clínico para fechar um diagnóstico, né? Na verdade, a gente coloca suspeita diagnóstico. Quem fecha o diagnóstico é um médico. Então, se você pega um paciente que tem avaliação e você consegue interpretar esse laudo, sabe interpretar, ok, vai tratar exatamente onde está o problema. E se você tem um paciente que chegou até você, mesmo com o diagnóstico de TDAH, e não tem avaliação neuropsicológica, é importante você fazer. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. A pessoa chega para mim com um laudo. E aí eu avalio, para entender onde está o prejuízo, como que é, não no sentido de desconfiança, mas no sentido de entender para eu tratar, para eu saber para quem encaminhar, para eu saber como que essa criança vai ser tratada. Por exemplo, tem TDAH que tem dificuldade de atraso na fala, então eu vou encaminhar para uma fono. Tem TDAH que tem dificuldade de aprendizagem, então eu vou encaminhar para psicopedagogo. E não são todos que têm todos esses sintomas. Tem alguns que têm todos, tem alguns que não têm. Então, eu vou saber de acordo com a avaliação até para quem encaminhar, inclusive do meu tratamento. Eu vou saber como tratar, para qual caminho tratar, e eu vou saber para quem encaminhar esse paciente com TDAH. E assim,
eu posso pensar assim, por exemplo, por que uma criança com TDAH tem que ir dentro da média? Vocês sabem? Então, não são todas as crianças com TDAH que têm que ir dentro da média. Algumas têm. Outras têm uma dificuldade muito grande de atenção, outras nem tanto. Então, assim, não é só um teste que eu consigo fechar o diagnóstico, gente. É um conjunto de testes. Então, por isso que eu falo com você que é psicólogo. Não deixe avaliar o seu paciente, que assim você vai saber como tratar. E com isso, você não tem evolução, porque você está tratando o seu paciente semanas, anos, sei lá, meses, e você não consegue que o seu paciente tenha evolução. Você não consegue que o seu paciente tenha evolução porque você não sabe qual é o prejuízo, entendeu? Quando você souber qual é o prejuízo, você vai conseguir tratar. Tem gente respondendo aqui, depois eu falo. Deixa eu ver aqui. Sim, concordo com o que você traz, já que cada pessoa é uma pessoa, e isso vale também para as questões de saúde mental. Cada um vai ter a sua particularidade. Exatamente, assim, a gente pensa não só no nível cognitivo, tá? É Daiane, né? Não é só no nível cognitivo, Daiane. É também no nível de personalidade, é também no nível emocional. Não são todas as crianças, todas as pessoas que têm o mesmo nível, mesma capacidade para entender determinadas coisas. Isso é independente de transtorno. Pensando no TDAH, são vários TDAHs diferentes. Se eu sou diferente, eu não tenho, por que a outra pessoa... Eu tenho TDAH, por que a outra pessoa tem que ser igual a mim? E assim, eu já avaliei irmãos, né? E assim, os dois têm, mas são sintomas diferentes. Isso para você ver, as vivências são as mesmas, porque são irmãos, então convivendo com as mesmas pessoas, mas são vivências diferentes. Então, uma das coisas importantes é entender a criança com ela mesma, avaliar a criança com ela mesma. Eu pego o nível de QI, eu vou destrinchar isso e fazer o raciocínio clínico. É sempre olhar a pessoa com ela mesma, sempre comparar, não comparar com o outro, mas o outro tem que ir acima da média, ele não. É sempre comparar com ela mesma, entender qual é a capacidade que essa pessoa tem e por que essa capacidade está tão boa e a outra está tão ruim, que é o que eu bato na tecla em uma avaliação neuropsicológica. Não é o resultado de um teste, não é só um resultado de um teste. Os testes psicológicos são muito bons, são excelentes, mas não é só o resultado do teste que fecha um diagnóstico, independente do diagnóstico. Quando você já tem, você vai avaliar e entender qual é a capacidade que essa pessoa tem e vai tratar exatamente onde está o prejuízo, né? E assim, você pode se perguntar, depois que eu faço uma avaliação, o que eu faço? Bom, depois que você pega uma criança que chega com você já com laudo, né, com diagnóstico de TDAH, mas você resolveu avaliar, ou você entendeu, aprendeu a interpretar esse laudo que você já viu, né, porque você precisa aprender a interpretar, porque senão você vai tratar o TDAH em si, você não vai tratar o sintoma, né? Eu costumo dizer que nós vamos tratar a causa, não o sintoma. Então, se eu tratar um sintoma de TDAH, eu estou tratando só o sintoma e os outros. Entende? Então, o que eu falo após uma avaliação? Chegou uma pessoa para você, você começou a tratar em psicoterapia, ela não evolui. Faça uma avaliação neuropsicológica. Faça uma avaliação. Fez a avaliação, você entendeu qual é o prejuízo, onde está essa dificuldade. Você vai tratar a causa do problema, você não vai tratar um sintoma de um TDAH. Entende? Por quê? Porque são pessoas diferentes, com vivências diferentes, apesar de ser o mesmo transtorno. Então, quando eu falei aqui que são vários sintomas de um TDAH, é isso. Um TDAH ele tem vários sintomas para eu fechar um diagnóstico. E esses sintomas que eu tenho, que é desatenção, desorganização, dificuldade de memória, hiperatividade, impulsividade, não são todas as pessoas que têm TDAH que têm esse sintoma, sabe? Então, você precisa fazer uma avaliação e aí você vai saber o que tratar. Aí você vai tratar a causa do problema e o seu paciente vai evoluir. Isso é uma das coisas que eu tenho certeza, porque vem profissionais atrás de mim, quando eu faço supervisão, me procurando e falando, Jéssica, meu paciente não evolui, ele tem TDAH. Tem uma avaliação? Não tem, sabe? Então, assim, vá tratar a causa do problema do seu paciente, que assim você vai ter evolução, tá? E assim, a gente precisa entender
Por exemplo, tem TDAH que não tem dificuldade de aprendizagem, inclusive o TDAH nem é uma dificuldade de aprendizagem, ele não é um transtorno da aprendizagem, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele pode ter ou não. E eu tenho pacientes que têm dificuldade de aprendizagem e tem outros que não. Entende? Então, é entender isso, entender o transtorno e avaliar. A partir disso, você vai tratar onde está o prejuízo, assim. Então, por isso que eu falo com você, quer psicólogo, quer neuropsicólogo e quer que o seu paciente tenha evolução, assim como eu já quis desde o início, vai avaliar, vai atrás de achar o problema e entender, independente do transtorno, um TDAH ou qualquer outro transtorno que chegue até você, faça uma avaliação antes. Faça uma avaliação para você conseguir saber, tá? Dayana tá me perguntando e eu ia até falar sobre isso. Você acha que é interessante encaminhar a pessoa com TDAH para habilitação ou estimulação neuropsicológica ou seria indicada a psicoterapia? Então, Daiane, depende. Sabe? Existem pessoas que precisam ter estimulação cognitiva. Existem pessoas que precisam da psicoterapia. Em muitos casos, eu não faço a reabilitação, tá? Eu não faço a reabilitação, eu faço a avaliação neuropsicológica. Eu não faço reabilitação neuropsicológica, eu só atuo em psicoterapia e avaliação. Em muitos casos, Dayana, chega até a mim e eu faço avaliação e não continuo com esse paciente. Sabe por quê? Porque não é para mim, não é em psicoterapia, ele precisa de uma estimulação primeiro. Não são todos os casos que precisam de estimulação. Alguns precisam imediato, né? Porque a gente sabe que existe um mundo imaginário, que a gente sabe que é importante uma criança com diagnóstico de TDAH, um psicopedagogo, uma estimulação, psicoterapia, medicamento, enfim, um contexto todo. Mas eu costumo dizer com os pais o seguinte: vamos no que é imediato, o que precisa resolver. Se ele precisa, assim, ele tem atraso na linguagem, ele precisa de uma fono, vamos para fono. E aí já aconteceu de eu pegar criança com TDAH, encaminhar para fono, para outros profissionais e não ficar comigo. Por quê? Porque eu não faço estimulação e eu quero a evolução dele, não quero. E se eu quero evolução, eu vou encaminhar para quem for necessário. Então, depende da avaliação. A partir da avaliação, você consegue saber se você vai encaminhar. Às vezes, o TDAH tem dificuldade emocional, então você pode encaminhar também. Entende? Então, depende do como é o seu paciente, de qual é o resultado dessa avaliação. E também uma pessoa me perguntou sobre um TDAH adulto. Eu devo encaminhar se eu tenho sintomas? Com toda certeza. Com toda certeza. Se tem sintomas de TDAH, sim. Só que a gente pensa em uma avaliação de TDAH de adulto é diferente com o objetivo de uma avaliação neuropsicológica de TDAH infantil. Sabe, o transtorno é o mesmo, mas a pessoa é diferente. Lembra do que eu disse? Que são pessoas diferentes, convivências diferentes. Então, o objetivo de uma avaliação neuropsicológica de adulto não é a mesma que o objetivo de uma avaliação neuropsicológica infantil, apesar de ser o transtorno. Então, você precisa entender o que é, para que essa avaliação neuropsicológica de adulto. Não é simplesmente encaminhar ou fazer uma avaliação, sabe? Eu tenho um adulto, quem atende adulto e criança, eu tenho um adulto que tem sintomas de TDAH ou tem um laudo de TDAH. Avalie. Isso que eu tô falando aqui para vocês serve para criança e serve para adulto também. Claro que eu falo na área infantil, que é a área que eu atuo, então faço a avaliação, né? Não faço psicoterapia com adultos, hoje é só com criança, tá? Então, assim, se vocês atendem adultos, isso tudo que eu falei com vocês até agora serve para criança e para um adulto também. Então, com certeza, qualquer paciente que você vê que não tem evolução, que não melhora com TDAH, faça uma avaliação antes. Então, assim, você que é psicólogo, quer que o seu paciente evolua, assim como eu quis, como muitas vezes eu fiquei frustrada, eu queria muito que o meu paciente evoluía, eu não estava entendendo, eu não sabia. Eu tratava um TDAH, né, de forma ampla, eu não tratava a pessoa. Então, eu não trato o TDAH em si, eu trato uma pessoa com o problema que ela tem, e isso eu vejo na avaliação neuropsicológica, entende? A Ângela perguntou, uma criança com TDAH, o teste BPA sempre vai
vai dar inferior, ou em alguns casos, teste de atenção vai dar superior. Então, Ângela, o BPA é um teste que ele é muito fácil de aplicar e corrigir, porque eu já fiz até uma live falando sobre isso. É um teste fácil de aplicar e corrigir, porque ele tem correção informatizada e tal. Só que ele não é tão sensível, tá? A atenção, ele não é tão sensível. A tabela dele não é muito boa. E isso, assim, eu fui entendendo ao longo do tempo. Ele é muito bom e eu uso, mas para infantil ele não é tão bom. Então, assim, pensando num TDAH, aonde está a dificuldade do TDAH? Atenção e funções executivas. E aí, assim, esse teste não pegou. É uma suspeita? Você vai atrás de outro teste. Entende? Então, não são todos, tá? Às vezes, um BPA, ele não dá 100%. A gente entende, como eu falo, não é um teste, né? É o conjunto de teste. Então, você vai, a partir dos outros, do VISC, enfim, dos outros testes que você vai fazendo, você vai conseguindo entender por que só o BPA deu acima da média, entende? Então, assim, é o conjunto de tudo, não é um teste. Então, você que é psicólogo, que é neuropsicólogo, pega uma criança com TDAH, porque a gente sabe que nós somos neuropsicólogos, chega muito pra gente, né? É muito encaminhado. Então, se chega uma criança com você com diagnóstico e não tem uma avaliação, você deve iniciar pela avaliação, porque a partir da avaliação você vai saber o que tratar e aonde está, qual é o nível de atenção, nível de memória, funções executivas, o QI, se está dentro do que é esperado, se não está. E a partir disso você vai tratar o prejuízo. Já cansei de fazer avaliação e falar assim, nossa, o QI dessa criança vai estar ótima, porque ela é muito desenvolvida, e não tá. Eu já cansei de fazer avaliação e achar que os testes vão ser maravilhosos, ou não ser, e depois me surpreender. Então, assim, é a partir da avaliação que eu vou entender isso, tá? Então, assim, faça a avaliação, como consequência o seu paciente vai evoluir e vai te ajudar. E isso vai te ajudar, porque quando eu falo do sucesso, é isso. Você tem um paciente que evolui, eu tenho um paciente com TDAH, eu descobri onde está o prejuízo, ele tem TDAH, eu descobri qual é o maior prejuízo, eu trabalhei exatamente aquilo, mandei para estimulação, fiz o que deveria fazer, porque depende do profissional. Se eu fiz isso, eu consegui dar alta, o meu paciente conseguiu evoluir, como consequência, as pessoas vão encaminhar para você, os profissionais vão encaminhar para você, os pais vão procurar você, porque é isso que acontece comigo hoje. Por quê? Porque você conseguiu ter evolução. Então, assim, a avaliação é a virada de chave que vocês precisam ter pensando num TDAH. Gente, boa noite, obrigada, tchauzinho e até!